Bem pessoal, hoje estou aqui então para vos falar de mais uma análise de uns earphones. Desta vez é a solução mais recente da Huawei. Vou-vos falar aqui dos FreeBuds 3 e é aqui uma solução que eu acho que é bastante interessante. Já não é uma solução propriamente low cost, como algumas soluções que eu costumo aqui analisar no canal, mas se calhar já é uma solução, ainda não é das mais caras, mas já anda aqui num patamar que as pessoas quando vão comprar têm que ter certeza que é isto que querem. Eles em termos de preço, no momento da análise, andam a cerca de 180€, não são dos earphones do género mais caros, mas também já não são propriamente dos mais baratos. Aqui o que vocês devem ter em conta é que para este preço são os earphones que já têm cancelamento de ruído ativo e é aqui se calhar uma das características mais interessantes tendo em conta o preço. Nós estamos então aqui a falar de uns earphones que têm então uma caixa que serve como powerbank, como já é habitual. Em termos de caixa de powerbank, vocês podem contar com o carregamento dos earphones para cerca de 3 a 4 vezes, depende um bocado da utilização, e em relação aos earphones vocês podem contar com cerca de 3 a 4 horas entre carregamentos. Isto tudo depende, claro, do volume em que vocês utilizam os vossos earphones e se têm o cancelamento de ruído ativo ou não. É claro que ativando o cancelamento de ruído a bateria vai durar menos tempo, mas em termos gerais podem contar com 4 vezes para carregar e 3 horas e meia de utilização. Em princípio será mais ou menos isto que se podem guiar, pelo menos com a utilização que eu fui fazendo, fui alternando entre cancelamento de ruído ativo e cancelamento de ruído desligado, fui carregando, fui utilizando, mas em princípio a caixa vai-vos dar para cerca de 20 horas entre carregamentos, como sempre. Podem garantir que se utilizarem cerca de 2 horas por dia, a caixa vai ser suficiente para vocês não terem que carregar a caixa durante uma semana, depois chegam ao fim da semana, põem a caixa a carregar e dá-vos para utilizar para mais uma semana de uso. Em relação à caixa, vocês também têm de ter em conta que podem carregar por Type-C ou podem carregar sem fios através do próprio smartphone, se tiver carregamento inverso, por exemplo como o P30 Pro. Ou seja, a Huawei faz sempre aqui também os acessórios a pensar nos próprios dispositivos que já têm, mas é claro que depois podem utilizar isto com outros dispositivos. Em relação aos earphones, eles são bastante confortáveis, não tem aqui nenhum problema a utilizar. Ficam bem encaixados na orelha, têm um formato, digamos, mais tradicional, mais parecido com os earphones com fios. É claro que temos uma pequena haste que fica para baixo e isto dá sempre aqui mais suporte na orelha e fica mais confortável e não vos vai cair. Eu utilizei, não costumo fazer assim muito desporto, mas utilizei, fiz umas caminhadas, dei umas pequenas corridas para experimentar e aparentemente não serão os earphones que vos vão cair da orelha facilmente. Portanto, mesmo para quem utiliza isto mais para desporto, vão ser uns earphones que conseguem acompanhar a pessoa. Depois vamos falar aqui então dos aspectos principais, que é em relação à qualidade de som, em relação ao próprio cancelamento de ruído. Em relação à qualidade de som, o que eu vos tenho a dizer é que os earphones têm um áudio bastante equilibrado, não é dos basses mais fortes que eu já testei em earphones, mas do ponto de vista geral temos aqui um áudio bastante equilibrado, para nós ouvirmos música variada, para vermos uns filmes, para vermos umas séries. Para alguém que realmente procura uns earphones só para música e que já esteja habituado a earphones mais caros, se calhar não é aqui uma solução para alguém que realmente é um audiófilo e que gosta muito de música. É uma solução boa, mas ainda não é uma solução excelente. Isto não nos podemos esquecer que também por 180€ ainda não é aqui uma solução das mais caras e se quisermos ter aqui uma qualidade muito melhor, temos que ir para soluções mais caras. Para alguém que, digamos, que está num patamar intermédio em termos de áudio, em que gosta de ter alguma coisa com qualidade, mas não precisa ter aqui uma qualidade extrema, a qualidade de áudio é boa. Em relação também ao cancelamento de ruído, é interessante porque nós podemos na aplicação fazer aqui ajustes ao cancelamento de ruído em que podemos estar a ver qual é o nível em que faz melhor efeito para nós. Portanto, podemos sempre ajustar o cancelamento de ruído para a nossa utilização conseguirmos ter um melhor efeito e conseguirmos ter um cancelamento de ruído mais perfeito. Em relação ao cancelamento de ruído, o que eu vos tenho a dizer é que, claro, não é equiparável headphones com cancelamento de ruído ativo, mesmo falando aqui se calhar de headphones na ordem dos 120, 130€, conseguem ter melhores resultados em termos de cancelamento de ruído, mas isso já seria de esperar porque temos o próprio headphone a tapar a orelha e a fazer aqui um melhor cancelamento passivo e claro que isso melhora o cancelamento ativo. Em relação a estes earphones,
o que eu notei é que realmente o cancelamento de ruído nota-se, não altera a qualidade do áudio e nota-se, mas é assim, nota-se naqueles ruídos que são mais constantes. Se forem pessoas a falar, por exemplo, vocês vão continuar a ouvir as pessoas a falar, baixa ligeiramente o som das pessoas a falar, mas vocês vão continuar a ouvir as pessoas a falar. Agora, se estivermos a falar daqueles ruídos que são mais constantes, ruídos de motores, por exemplo, eu testei também à beira de um exaustor e efetivamente o exaustor parece que fica ao fundo, apesar de estar ao lado do exaustor. O que não consegue reduzir são ruídos muito mais intensos e especialmente pessoas a falar, por exemplo, porque aí o timbre não é sempre o mesmo e o cancelamento de ruído não consegue fazer magia nesse caso. Agora, por uma situação em que vocês viajam de comboio, em que viajam de avião, em que viajam de carro, consegue realmente cancelar aqueles ruídos que são mais constantes e aí conseguem-se abstrair desses ruídos e ficarem mais concentrados na música. Depois também em relação à utilização para vídeo, não notei aqui nenhum lag em especial, ou seja, dá para utilizar para vídeo e para verem alguns vídeos, não é? Para verem filmes, verem séries. Portanto, é uma utilização que eu acho que vai servir para quando vocês vão também no comboio, quando vão no autocarro e querem ver algumas séries, querem ver alguns filmes e conseguem utilizar perfeitamente e conseguem utilizar o cancelamento de ruído para se abstraírem então de algum ruído exterior. Portanto, pessoal, assim de uma forma geral, é isto que eu vos tenho a indicar. É uma solução que eu gostei bastante de utilizar, gostei de conforto, gostei de cancelamento de ruído e gostei da qualidade de áudio. Aqui, o aspecto que eu não gostei tanto é em relação aos controles que vocês conseguem fazer diretamente nos earphones. Vocês só conseguem configurar duas ações, ou seja, uma ação para o headphone esquerdo e uma ação para o headphone direito. E é aqui o único ponto que eu acho que é mais negativo comparativamente com outras soluções que eu já testei. Vocês podem então colocar a ação para ativar e desativar o cancelamento de ruído num dos ouvidos e, por exemplo, a opção para pararem e começarem a música no outro ouvido. Aí eu acho que este ponto pode ser melhorado por firmware, possivelmente, em que a Huawei pode aqui introduzir um toque para fazer uma ação, 2 toques para fazer outra ação e assim ficamos com mais ações possíveis de fazer nos earphones. O aspecto mais negativo que eu achei é mesmo, por 180€, em termos de controle direto nos earphones, nós só conseguimos ter então um controle por cada ouvido e temos que fazer o resto no próprio smartphone. Outro aspecto também a ter em conta é que sempre que os ligam, o cancelamento de ruído não está ativo. Depois temos então a aplicação, que é uma aplicação simples, para podermos ativar diretamente pela aplicação o cancelamento de ruído. A aplicação também serve para ativarmos aqui o cancelamento de ruído e para calibrarmos o cancelamento de ruído para ficar melhor para nós. E além disso também é pela aplicação que nós vamos ter as atualizações de firmware e podermos atualizar os nossos earphones. De um ponto de vista geral, é uma boa solução, é aqui uma solução a ter em conta. Tem mais aspectos positivos que negativos, isso claramente a qualidade do áudio e o cancelamento de ruído acho que são aqui as características principais como positivas e ali como negativa é mesmo em relação ao controle que vocês podem fazer diretamente pelos earphones. Não tenho assim muito mais a acrescentar, é aqui uma solução que eu achei bastante interessante. Acho que a Huawei está cada vez também a apostar mais neste tipo de acessórios e está-nos aqui a trazer soluções melhores. Quero ver como é que vai continuar a ser esta evolução. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo.